vivo, estamos ao vivo, como sempre, testando aqui. Eu preciso ainda clicar aqui no transmitir ao vivo para ver se está tudo funcionando. Só um minuto no começo, transmitir ao vivo, tudo funcionando e, como sempre, esperar alguns minutos aqui para mais algumas pessoas receberem o aviso, conectarem na live. Esperando mais um pouquinho, gente. Estamos pontualmente aqui às 19h30. Boa noite, Igor. Boa, muito obrigado. Muito obrigado por falar que está tudo bem com o áudio aí, ouvindo perfeitamente. Ótimo. Ó, vou acompanhar os comentários do jeito certo aqui hoje, hein? Tô treinado aqui no Instagram. Vamos ver se dá mais certo. Então, aguardar 5 minutinhos, já começamos. Hoje tem um roteiro aqui da live, criei um roteiro. Boa noite, Vitor. Tudo bem por aí? Espero que vocês estejam bem. Tenham passado bem o final de semana. Oi, eu já ganhei um seguidor aqui só de começar a fazer a live. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado. Vai gostar mais depois da live. Acompanha aí até o final. Com certeza você vai absorver algum conteúdo aqui que você pode aplicar e, consequentemente, entregar mais resultado e crescer profissionalmente e ganhar mais, que é esse o objetivo aqui. Tem um propósito aqui com essas lives, levar conteúdo para vocês. Esperando mais um pouquinho. 7h32. Vou começar em 1 minuto. Já entro no tema da live. 1 minutinho. Valeu, Rafael. Vamos lá, gente. 7h32. 32. Até 33 eu começo. Como foi o domingo de vocês? Tudo certo? Tudo tranquilo? Aproveitaram? Deixei uma água preparada aqui. Bem-vinda, Bruna. Entrou aí também. Já começamos. Daqui a pouquinho começamos. Como foi o domingo de vocês? Respondam aí, ó, se foi bom, médio ou ruim. Espero que tenha sido ótimo. Tem o ótimo também como opção. Emerson também entrou. 7h33, vamos começar aqui. E essa live eu vou começar diferente porque tem muita gente nova entrando no perfil e pessoas novas acessando a live. Então eu vou fazer uma pequena apresentação de quem sou eu. Se vocês que acompanham a live há mais tempo, vocês já sabem, mas eu preciso fazer essa pequena apresentação porque, de novo, tem muita gente nova entrando nas lives. Então eu sou o Marcelo Alonso, tenho 22 anos que eu trabalho com planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento, gestão de estoques, planejamento de capacidade, passei por 15 fábricas, já liderei mais de 500 pessoas, a última experiência que eu tive foi no iFood, eu era vice-presidente de operações e vice-presidente de logística do iFood. O iFood tem uma operação que é quase uma produção, são 800 cidades, tem que ter planejamento de capacidade de frota, planejamento de capacidade dos restaurantes, dimensionamento ali de capacidade, lead time, que é o tempo de processamento dos pedidos ali dentro do restaurante, que é o tempo de preparo, enfim, é praticamente uma fábrica e liderava mais de 500 pessoas ali, muito resultado ao longo da minha jornada e neste momento eu estou 100% dedicado a Volans. Eu montei uma empresa de consultoria, educação, consultoria e tecnologia, então isso é parte aqui da Volans. E Volans, por que Volans? Volans é o nome de um esquilo, tá? Uma raça de esquilo. Esquilo é o animal mais planejador que existe, ele se prepara para tudo, reserva alimento, ele monta a sua toca de um jeito que o ar circula da melhor forma possível. Então, estou falando aqui com planejadores, estou falando aqui com pessoas que estão planejando as operações e por isso que chama Volans. Essa foi a apresentação rápida aí. Então, para quem não me conhece, este sou eu. Amo essa área, apaixonado por tudo isso e estou aqui trazendo conteúdo para vocês em nome da Volans. Perfeito? Essa foi a introdução e hoje, tá? Hoje eu compartilhei uma caixinha de
perguntas, na verdade foi uma caixinha de sugestões ali no Instagram, e eu pedi sugestões de tema da live, e surgiram 3 temas ali, 3 sugestões que eu achei importantíssimas, e eu estou juntando essas 3 sugestões aqui. Eu vou circular pelos 3 temas. Quem fez as sugestões aí, coloquem os pontos, mas eu vou circular pelos 3 temas. E quais são esses temas, né? Tem até um resumo aqui. Primeiro, o processo de SNOP, Sales and Operations Planning. Vou falar sobre isso, tá? Processo de SNOP e SNOE, conectando tudo com planejamento de compra de materiais importados, um ponto extremamente crítico, trouxeram isso como sugestão. E no meio disso tudo fala sobre balanceamento de produção, tanto balanceamento de produção de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Tá? Então eu vou misturar estes temas, eles convivem, tá? Um tema toca o outro ali o tempo todo. Então o processo de SNOP tem relação ali com para quem não conhece a SNOP, tá? Sales and Operations Planning, planejamento de vendas e operações, e o processo de SNOP, ele tem relação direta com o dimensionamento ali dos materiais importados, tem relação direta com o dimensionamento das linhas de produção, com o balanceamento das linhas de produção, e aí está tudo conectado, tá? É impossível você separar estes 3 assuntos, tá tudo conectado o tempo todo. E aqui eu vou fazer uma pergunta, tá? Respondo aí nos comentários. Quem já teve problema com compra internacional, então compra de material importado, quem já teve problema, comenta aí algum problema que teve. Quem já teve problema com balanceamento de linha de produção, então, ou balanceamento ali de curto prazo, então falta de capacidade, ou de falta de capacidade no curto prazo, ou balanceamento de linha de produção também olhando para o médio prazo. Comentem aí quem já teve problema com esses 2 assuntos, tá? Porque são os assuntos críticos que eu vou tratar aqui hoje. Eu já passei por vários problemas nesses 2 assuntos, vários, e aí todo problema que surge você aprende alguma coisa, e por isso que é fundamental, e aí fica a dica aí para vocês, né? Sempre busquem aprender com alguém que já passou pelo problema que vocês querem resolver. Isso faz uma diferença enorme, não adianta... Eu não sou um professor aqui que estou explicando sobre coisas que eu não conheço. Já passei por dezenas de problemas, tá? E nessas áreas que eu vou tratar aqui hoje, já passei por vários. Ok? Então, este é o tema e vou entrar no tema aqui direto. Seguinte, tá? O Igor comentando aí, já daqui a pouco eu pego os comentários, tá? Eu volto nos comentários. Vou parar de olhar os comentários um pouco, daqui a pouco eu volto. E primeiro ponto, tá? Processo de Sales and Operations Planning, SNOP, e o processo de SNOE, Sales and Operations Execution. Deixa eu contar um pouco da história disso para vocês entenderem como funciona, tá? Espera aí, voltou? Agora voltou. Tinha travado aqui. Vamos ver, só vou esperar vocês aí para ver se voltou. Acho que voltou. Boa. Então vamos lá, voltou. Tinha travado aqui. E eu estava falando sobre o processo de SNOP e o processo de SNOE. E deixa eu falar um pouco de história, tá? Como que surgiu isso? E depois pesquisem, se aprofundem nesse assunto, porque todo planejador, tá? Falo de planejamento de produção, planejamento de materiais, demanda, abastecimento, gestão de estoques, supply planning como um todo planejador precisa entender sobre o processo de SNOP. Tá? Eu tenho vários contras o processo de SNOP e o processo de SNOE, mas mesmo tendo um contra em relação a alguma coisa, você precisa conhecer, precisa saber de onde veio esse negócio. Tá? E o processo de SNOP ele veio de um consultor, empresário, chamado Oliver White. Ele que criou, se você colocar na internet Oliver White, você vai ver que tem uma consultoria global, tem vários consultores, tem vários livros escritos sobre isso, tem vários artigos que você consegue baixar no site da Oliver White e tem muito conteúdo sobre isso. Então,
Imagine que ele criou esse processo 30 anos atrás, quando não tinha tecnologia, quando o acesso a dados era muito restrito, era difícil conectar uma coisa com a outra, quando os ERPs, como SAP, Proteus ali da TOTUS, o Proteus nem existia, tá? Acho que na época era Microsiga, eram vários ERPs separados, quando os ERPs estavam começando ainda, então não tinha tecnologia, e ele criou um processo para balancear oferta e demanda. Então você tem ali a sua capacidade de produção ou capacidade de distribuição ou qualquer outra coisa que demande uma capacidade física e você tem a venda entrando ou a necessidade do serviço entrando. O ponto era como que você conseguia balancear isso. Esse foi o principal objetivo ali com o processo de SNOP. Aí depois ele construiu um outro processo que ele chamou de SNOP avançado, e este SNOP avançado, o nome dele é IBP, então Integrated Business Planning, e no processo de IBP você já toca ali gestão de portfólio de produtos, lançamento de produtos, tem uma parte financeira. Então o objetivo era integrar a operação como um todo. Tá? Este era o objetivo, porque você tem ali... Quando você entra numa operação, você tem o presidente da empresa ou o diretor-geral, alguma coisa assim, tentando tocar tudo, mas ele não consegue fazer esse balanceamento funcionar da forma correta. E não dá para isso ficar solto na mão de duas áreas que normalmente... Vou falar normalmente é ruim, tá? Mas caminham no sentido contrário. Tá? Você tem vendas ali pressionando para uma direção e o time de operações indo para uma outra direção. Em muitas empresas isso acontece. Então não dava para deixar esse processo solto ali na mão de um CEO, de um presidente de uma empresa ou de um diretor-geral. Deveria existir um processo de integração, e aí foi por isso que surgiu o processo de SNOP e depois se transformou no processo de IBP. Então, esta é a história. Tá? Se aprofundem, eu recomendei um livro no Stories, o livro ITP, que é Integrated Tactical Planning. Já explico o que é ITP, vou falar sobre o que é SNOE, que é o Sales and Operations Execution. Vou falar sobre isso também. Mas esse livro, tá? ITP, Integrated Tactical Planning, é da Oliver White. Ele resume muito bem tudo o que eu falei aqui. Na verdade, não resume, né? Ele conta essa história toda, conta como funciona o processo, fala sobre as etapas, fala sobre o que você avalia em cada uma das partes. E então, é muito importante que você conheça. Tá? Então, estude o que vem da Oliver White. Sempre tem algum material muito rico ali. E claro que toda teoria tem um problema, eu sempre critico o que é teoria, que ela tem um problema que na prática a teoria é outra, ela é diferente. Então é muito difícil você fazer uma conexão direta com a prática, mas você precisa conhecer essa teoria. É importante que você conheça, tá? Isso faz uma diferença absurda no seu dia a dia e em muitos momentos você vai lá e valida algo que você já estava praticando, algo que você acreditava, ok? Então, processo de SNOP e processo de IBP é uma coisa só. O que estes processos olham, tá? É o equilíbrio entre oferta, tá? Entre capacidade e a demanda no médio prazo. Então, eles estão avaliando ali se você tem capacidade suficiente para atender uma demanda para os próximos, a partir de 3 meses, então não olhe o primeiro mês, não olhe o segundo mês, não deveria, tá? Não deveria olhar o terceiro mês, e aí a partir do 4º mês, começa a olhar oferta e demanda, então capacidade de produção e o volume de vendas, a partir do 4º mês, vai do 4º mês até o 18º mês. A que tipo de decisão você toma ali? Se você vai fazer alguma antecipação de estoque ou não vai, você faz o dimensionamento de capacidade correto, se você vai comprar algum equipamento ou não, se você vai terceirizar alguma produção ou não, se tem algum produto novo entrando no portfólio, se você vai descontinuar algum produto. Então são decisões maiores que você precisa tomar nesse processo. Tá? E, de novo, eu estou explicando a parte teórica aqui, eu sou bem contra olhar só a teoria, não dá para olhar só a teoria, mas eu estou explicando a parte teórica aqui porque é importante você ter esse conhecimento. Eu sempre falo criei até uma sigla, 2TMP, que é teoria técnica, metodologia e prática. Você
Junta teoria com técnica, coloca em prática e constrói uma metodologia que resolve os seus problemas. Tá? É fundamental você ter isso em mente, ter essas 4 palavras caminhando juntas o tempo todo. Então, estou explicando sobre teoria. E SNOP e IBP estão olhando ali médio prazo, longo prazo. E é fundamental ter este olhar. Tá? Você pega muito problema fazendo esse tipo de análise, fazendo esse tipo de acompanhamento. O que é difícil compreender, tá? É o impacto que isso tem no dia a dia, o impacto positivo que isso pode ter. E por que é difícil? Porque é raro encontrar uma empresa que faz esse processo da forma correta. É muito difícil encontrar uma empresa, é muito difícil encontrar uma empresa que consiga consolidar os dados da forma correta, estruturar isso de uma forma dinâmica, para que as decisões sejam dinâmicas. Então, consequentemente, é difícil você ver uma empresa colhendo todos os resultados desse processo. Tá? E esse processo, ele conecta com... Eu vou conectar com os outros 2 pontos que eu falei que eu ia tratar na live. Ele conecta com dimensionamento de capacidade, então balanceamento de linha de produção, e aí tanto no projeto de uma linha de produção, tá? Como que você vai dimensionar uma linha de produção, por exemplo, para a entrada de um portfólio de produtos novo, como você posiciona as máquinas. Isso é tudo desenho de médio prazo. Tá? Hoje você está tomando uma decisão, por exemplo, de aquisição de um equipamento, quando esse equipamento chegar, como ele vai ser posicionado, como que você vai organizar, como vai funcionar a capacidade da linha de produção. Então você já está fazendo um balanceamento de linha no processo de SNOP. O processo de SNOP deveria discutir esse tipo de assunto também. Okay? Então já tem um pouco de balanceamento de linha ali. Um outro ponto, que eu falei que eu ia tratar aqui na live, dimensionamento da necessidade de materiais importados. E aí, tanto o material quanto o produto acabado. Você pode ter um processo de revenda aí na sua operação, que você compra um produto acabado e revende, e esse produto ele é importado. Eu falo que é muito difícil, não. É impossível você trabalhar materiais importados baseado em um processo de MRP, que é o Materials Requirement Planning, o MRP1. É impossível você rodar um processo de MRP. Se você não conhece o que é MRP, pesquisa. Tá? É o processo de geração da necessidade dos materiais. Tá? Então, esse é o MRP. Então, pesquise sobre isso se você não conhece. O MRP ele olha muito curtíssimo prazo. E quando você está trabalhando com materiais importados, é meio óbvio dizer que o lead time, ou seja, o prazo de entrega, ele é muito longo. Você tem material importado com 90 dias, com 120 dias, com 180 dias. Aí, se você está trazendo material da China, tem feriado chinês. Se você está trazendo material da Europa, tem um período ali no meio do ano que a Europa para, que são as férias, acho que é no meio do ano, se eu não me engano, tem as férias ali na Europa. Então, você precisa levar isso em consideração. E se você faz o planejamento de materiais ou o planejamento de revenda baseado em um MRP, você vai ter problema. E por que eu estou falando isso? Porque o seu planejamento de materiais ele precisa estar conectado com o seu planejamento de produção de médio prazo. Se você não faz essa conexão, se você não constrói essa ponte, você não consegue ter a visibilidade que você precisa para tomar a decisão em relação aos materiais importados. E aí, consequentemente, você começa a ter problema com falta de material. O que eu já vi, tá, de empresa e eu vou entrar nos detalhes, tá, do processo de importação daqui a pouco, mas eu estou falando de grandes dores. O que eu já vi de empresa sofrendo com frete aéreo, se você não trabalha com material importado, e se você for trabalhar com material importado um dia, você vai ver que o frete aéreo é caríssimo, é uma fortuna. O que eu já vi de empresa sofrendo com frete aéreo emergencial, tendo que trazer de avião, porque de avião você recebe em 10 dias, 15 dias, de navio você recebe em 60 dias ou em 30 dias, dependendo da origem, e aí você traz o material de avião porque você não consegue ter um processo de planejamento correto. E você só consegue fazer o dimensionamento da necessidade dos materiais importados com uma visão de médio e longo prazo. Você precisa olhar o que vai acontecer nos próximos 6 meses, nos próximos 12 meses. Tá? Sem isso, você vai ter problema. Então, esse é o primeiro passo. Conecte o seu
grande ali processo de S&OP, que você está ali dimensionamento, fazendo o dimensionamento da produção, baseado na sua capacidade de produção. Você fez esse dimensionamento, isso precisa estar conectado com a necessidade dos materiais e isso gera uma inteligência ali na compra dos materiais importados. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, tá? Tem muito material importado que tem um histórico de consumo relativamente constante. Ok? Se você tem um histórico de consumo constante, use esse histórico de consumo para você fazer a compra dos materiais importados. Não tem problema nenhum. Você não precisa esperar um processo de planejamento para poder tomar a decisão ali em relação aos materiais importados. Perfeito? Então, falei aqui sobre a definição do volume de importação. Primeiro ponto. Segundo, quando você vai para a compra de material importado, você precisa ter inteligência no processo de compra. Não dá para você comprar tudo picado, sabe? Compra um material agora, compra um outro depois. Você não tem como fazer isso. Se você faz a compra toda picada, os seus custos de importação eles explodem, tá? Ou você tem o primeiro problema que eu falei, que é em relação a compras emergenciais, e aí compra emergencial você vai cair em um frete aéreo, e frete aéreo é uma fortuna, isso mata a rentabilidade de um produto, ou você vai cair ali nas compras picadas, e aí o seu custo com os processos de importação ele fica muito alto. O custo de um processo de importação ele é sempre, entre aspas, estou tirando frete aqui, mas o custo do desembaraço, o despachante aduaneiro, todo o processo de importação, ele tem um custo fixo ali. E se você traz X ou 10X, esse custo é o mesmo. Então, tome muito cuidado quando você faz a consolidação, tá, da compra dos materiais importados. Tá? Não dá para você comprar picado, você precisa agrupar. Por isso que você precisa ter uma visão ali de médio prazo, por isso que você precisa ter a capacidade de realmente visualizar ali o que está acontecendo, entender, esse material eu vou precisar dele em outubro, esse outro aqui eu vou precisar em setembro. Aí se eu juntar os dois, tá? Eu vou trazer os dois aqui em setembro, porque aí eu consigo reduzir o custo de importação. Então, essa inteligência na decisão de quanto comprar, ela precisa existir. Isso reduz muito os custos ali no processo de importação. Tá? Então, fiz uma conexão aqui entre os três assuntos. Os três são críticos, muito críticos, e tem muita oportunidade de redução de custo, de otimização nestes três assuntos, tá? Muita oportunidade, muita mesmo. E como eu falei, já passei por várias experiências. Eu já tive, falando aí de material importado, eu já tive dois casos. Um que tinha 70%, 80% dos materiais importados e outro que tinha 90% dos materiais importados, 80%, 90%. E a inteligência no processo de importação, primeiro, eliminou falta de material, interrompia a linha de produção o tempo todo, eliminou desperdício, tá? Tinha muito desperdício, porque comprava em excesso, comprava errado, e aí, consequentemente, tinha uma operação que tinha shelf life, né? Tinha prazo de validade nos materiais, e aí comprava em excesso, descartava os materiais, sempre descartando o tempo todo, estoques lotados e ao mesmo tempo faltando material, justamente porque não tinha toda essa inteligência no dimensionamento da compra que eu comentei antes. Tá? Essa inteligência, de verdade, ela faz muito resultado, mas muito resultado. É difícil explicar aqui para que fique palpável para você. Você só consegue ver isso quando você planilha, faz essas projeções e entende onde estão os buracos para você poder tomar decisões melhores. Perfeito? Deixa eu pegar um pouco dos comentários aqui. O Igor falou, teve problema com fermento para a indústria láctea. Item não performou dentro do esperado e comprar com urgência foi caríssimo, exato. Então, toda compra emergencial ela custa uma fortuna. E urgência é urgência. Tudo que é urgente é diferente de frequente. Você não pode ter urgências frequentes. Se você tem urgências frequentes, você tem um problema seríssimo. Tá? Não pode ter esse tipo de coisa. Então, tenha inteligência ali no seu processo de planejamento.
O Vitor falou o IBP é o SNOP avançado, existe um SNOI avançado. Dentro do IBP, eles chamam de ITP, eles não chamam de SNOI, tá, o Vitor? É ITP, que é Integrated Tactical Planning. Inclusive tem uma imagem, se você for nos materiais da Oliver White, tem uma imagem que tem a parte superior dela, que é o processo de IBP, e aí tem a parte inferior, que é o ITP, que é a mesma coisa do SNOI, exatamente a mesma coisa. E deixa eu ver se tem mais algum comentário, que eu vou falar uma parte engraçada, tá, disso. O Vitor falando aqui, empresas que utilizam apenas o MRP e não tem uma programação de OPs feitas pode ter complicadores, ideal ter uma base de compra programada para recorrentes e estoque mínimo para outras. Mínimo para importado é arriscadíssimo, tá, o Vitor? É sempre programação e eu prefiro... o que funciona é você ter a capacidade de fazer um planejamento de materiais sem ordem de produção. Você não precisa ter a burocracia do processo com ordem de produção para você poder fazer o planejamento de materiais. Isso precisa estar desconectado, senão você conecta uma rotina com a outra e isso gera um problema. Você já tem os dados, você já se você fez o processo de SNOP da forma correta, você já dimensionou quanto você precisa produzir e aí, consequentemente, você já sabe quanto você precisa comprar de material. Você não precisa de uma ordem de produção para definir isso. Tá? Então, é fundamental você ter isso em mente, tá, Vitor? Cuidado com os processos que podem ser burocráticos ali e travar a tomada de decisão. E o que eu ia falar sobre o processo de ITP ou IBP é que eu comecei a ler esse livro ITP, e logo no começo ele fala sobre uma descoberta, tá? Tipo, como se fosse algo extraordinário, assim. Descobriram que o processo de SNOP ele era insuficiente para a tomada de decisão ali no dia a dia. É óbvio isso, tá? Quem trabalha com planejamento sabe disso há 30 anos. Eu sei disso há 22 anos, desde quando eu comecei a trabalhar nessa área. Você não tem como ter um processo que olha só o nível mês, tá? E está olhando só o médio prazo, e você tem um buraco ali ao longo do mês. Você definiu o seu volume de produção, definiu o seu volume de vendas ali, sei lá, no dia 30 do mês, e você só vai olhar de novo no dia 30 do próximo mês. Isso não faz o menor sentido. Você tem que olhar isso todos os dias. É o microajuste que vai fazer você ter mais resultado. Então, no começo do livro, ele fala isso, é até engraçado falar, até engraçado olhar, tá? Porque todo planejador tem um acompanhamento ali do dia a dia, ou deveria ter. E tem muito processo de SNOP que é feito para inglês ver. Tem um processo macro lá, só que uma vez decididos os números, depois no dia a dia nada segue aquela direção. Isso é um problema seríssimo nas empresas, seríssimo. Não tem como seguir dessa forma, tá? Impossível seguir dessa forma. Você tem que tomar muito cuidado com essa desconexão entre o médio prazo e o curto prazo, porque é o curto prazo que vai gerar o resultado extraordinário. Só o longo prazo não vai entregar o resultado que você espera. É a junção dos dois ali, né, que vão levar você para um resultado extraordinário. E aí, entrando mais nos detalhes, tá? Vou repetir um pouco do que eu falei lá no começo para entrar em alguns detalhes. E não se apeguem ao processo em si. Tá? Eu não vou nem usar os nomes aqui, porque se eu começo a usar muito os nomes, processo de SNOP, processo de SNOI, IBP, os profissionais normalmente se apegam a esses processos e não olham para o que realmente está acontecendo na empresa e não tomam as decisões corretas. Então, tome cuidado com isso, não se apeguem aos processos. O que você precisa ter em mente no seu processo de planejamento você precisa ter um nível que está olhando o médio prazo, que está hoje olhando o que vai acontecer nos próximos 3 meses, 6 meses, 12 meses e 18 meses, tá? E tomando decisões inteligentes em relação a isso. Esse é o primeiro ponto. E aí decisões inteligentes em relação a volume de venda, quanto vai ser vendido, quanto vai ser produzido, quanto vai ser comprado. Se você tem um processo de revenda, quanto você vai comprar dos materiais de revenda. Se você vai antecipar a compra ou não vai. Se tem alguma dificuldade de produção nesse período, se tem algum gargalo de produção que você identificou. Então, tem que ter esse olhar.
se tem algum produto que vai ser descontinuado ao longo do tempo, se tem algum produto que vai ser lançado, se tem muita mudança de portfólio. Então, são todas decisões que você toma nesse tipo de processo. Se tem aumento de preço, quando o aumento de preço vai ser informado, quando vocês vão informar os clientes em relação ao aumento de preço. Por que isso é importante? Se você vai lá e dá uma pancada de aumento de preço, na hora que você avisa, primeiro que você não avisa que você aumentou o preço. Tá? Normalmente as empresas grandes elas avisam que elas vão aumentar o preço. Então, daqui a 45 dias ou daqui a 30 dias, a tabela terá um reajuste de 7%. Na hora que avisa isso, tem uma pancada de pedidos. E aí você precisa estar preparado. Então, tem várias decisões que você precisa conseguir tomar em relação ao médio prazo. Esse é o primeiro ponto. Se você for colocar dentro de uma caixinha, o médio prazo é o processo de S&OP e o processo de AEBP. Tá? Então, este é o médio prazo, se você for colocar numa caixinha, e que tem que ter alguém liderando isso. E tem um ponto comportamental de quem lidera esse tipo de processo, que é o seguinte, a pessoa que lidera esse tipo de processo, ela tem que ter praticamente zero ego, porque ela está tomando decisões equilibrando todas as áreas da empresa. Esse é o principal objetivo, equilibrar. Ela não vai pender nem tanto para um lado e nem tanto para o outro lado. Ela está sempre buscando o equilíbrio ali em todas as áreas. Então é muito importante ter isso em mente. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu falei muito isso, eu coloquei um stories com uma resposta longa sobre isso, é que não dá, é um erro gigante, tá? Inclusive, eu tô lembrando de um ponto, eu comecei a escrever, eu não terminei, tá? Parou na página, sei lá, 170 e pouco, acho, 177. Eu comecei a escrever um livro de planejamento, isso faz uns 6 anos, tá? Preciso terminar esse livro. E eu lembrei disso com a pergunta. No livro, eu estava falando que não dá para você começar um processo de S&OP com a empresa estando uma zona, estando uma bagunça. Um pedido atrasado, com problema de capacidade de produção, com cliente reclamando, com ou excesso de capacidade, ou ociosidade de produção, com um monte de problema. Não dá para você começar um processo de S&OP assim. Porque o processo ele já nasce com credibilidade zero. É natural do ser humano, quando ele entra numa sala, ele vai discutir os problemas que estão acontecendo, ele vai esquecer o médio prazo. E o processo de S&OP ele é feito para olhar o médio prazo, ele é feito para olhar de 3 meses para frente. Tá? Só que se você tem um monte de problema no dia a dia, um monte de confusão, pedido atrasado, cliente reclamando, pensa, você sentou numa mesa de reuniões com várias pessoas, qual o assunto que vai ser discutido? É esse. Tá? E aí o que vão falar? Vão falar que não adianta colocar um processo novo aqui se hoje está tudo ruim. Tá? Para não falar outra palavra aqui. Então, eu acredito muito, e não só acredito, já vi isso funcionar, que um processo de S&OP você começa de baixo para cima. Primeiro você vai ajustando ali. Então você constrói um processo de S&OP sem divulgar que existe um processo de S&OP. E aí você vai aparando as arestas, tá? Melhora o nível de serviço, resolve a ociosidade da fábrica, constrói um projeto de ociosidade junto com a fábrica, alinha com o time comercial para melhorar o nível de serviço, aí você vai construindo. Quando você for para um processo formal de tomada de decisão, não vou falar todos, né, porque é impossível você resolver todos os problemas, mas a maioria dos problemas do dia a dia, eles já foram resolvidos. Aí você vai para uma discussão sem problema de falta de produto, sem problema de falta de material, sem problema de capacidade de produção, sem problema de ociosidade, sem problema de custos altos com o processo de importação. Então você vai para uma reunião, é completamente diferente. Então resolva a base antes de partir para um processo formal de S&OP. Então, esse é o primeiro ponto, porque senão você já começa o processo queimado. Tá? É um problema seríssimo isso nas empresas. E aí tem muitas empresas que começam o processo de S&OP, que aí depois passa, talvez, normalmente começam até com uma consultoria, e depois passa 18 meses, o processo desapareceu porque ele perdeu toda a credibilidade, porque tem um monte de problema acontecendo no dia a dia. E aí eu vou entrar no segundo ponto, tá?
que criaram o processo de SNOI, mas não se apeguem a esse nome, tá? Mas o que resolve os problemas do dia a dia é o acompanhamento do dia a dia. Tá? Então você precisa ter um dimensionamento formal ali, mais do todo, e o dia a dia precisa resolver os pequenos problemas. Você precisa ter ajustes diários, porque a venda varia todo dia, porque a capacidade de produção ela vai variar todo dia, não existe capacidade de produção perfeita. A máquina vai quebrar, o material vai faltar, você vai ter um monte de problema no dia a dia, que aí, diariamente você vai fazendo pequenos ajustes. E aí se no primeiro dia você fez 3 ajustes, tá? No segundo você fez 3, depois mais 3, depois mais 3. Ao longo do mês você fez 90 ajustes. E estes 90 ajustes, um empilhado sobre o outro, eles resolvem um monte de coisa ao longo do mês. Então, não cometa o erro de acreditar que um processo macro vai resolver os seus problemas. Não vai resolver, é sempre a junção dos dois. O macro vai fazer o dimensionamento macro, o próprio nome já diz, e aí o dia a dia vai resolver os problemas do dia a dia, tá? Construa bases, tenha ferramentas para você conseguir tomar decisões integradas, resolva os problemas do dia a dia, faça o dimensionamento de capacidade de produção no dia a dia, atue nos problemas de material no dia a dia, é isso que resolve. E operação é um ambiente nervoso. Você tem que resolver os problemas no dia a dia. Não tem como. É um ambiente nervoso. Eu não estou falando nervoso de briga, não é isso. É nervoso de dinâmico. Você tem que resolver. Todos os dias você tem que fazer um ajuste. E aí, se você tem o processo correto, a capacidade de análise correta, a ferramenta correta, você consegue fazer os ajustes de forma integrada. Eu sempre falo que existem 4 blocos ali no processo de planejamento. Você tem o planejamento de demanda, o planejamento de produção, o planejamento de materiais e o planejamento de estoques. Estas 4 coisas andam juntas, tá? Tanto no curto prazo quanto no médio prazo, tanto na visão mês quanto na visão dia. Tudo anda junto. Então, uma decisão que você toma no planejamento de demanda vai impactar a produção, que vai impactar materiais e vai impactar estoques. Uma decisão que você toma nos estoques vai impactar a produção, vai impactar a demanda, vai impactar materiais. Então, tudo anda junto. As ferramentas que você usa para tomar decisões, elas precisam ter um nível de integração que, dado que você tomou uma decisão em um desses 4 blocos, você já consegue visualizar qual é o impacto dessa decisão. E esse é o maior problema das empresas. E eu não estou falando aqui de ferramentas espetaculares, não. Se é uma top empresa global, com 30 plantas espalhadas pelo mundo, com 70 centros de distribuição, óbvio que tem que ter uma ferramenta do nível de uma Kinaxis ou Nine Solutions, que são grandes ferramentas ali de planejamento. Mas se você está no dia a dia, tá numa operação aí, eu vou colocar aqui, de até 900 milhões de reais de receita ano, 800 milhões de reais de receita ano, eu vou falar aqui, vocês vão falar que é um absurdo, mas é um fato. Um Excel bem estruturado resolve todos os seus problemas, desde que você tenha as suas bases de dados organizadas, que você tenha a estrutura certa dentro do seu ERP. E você pode estar pensando, não, impossível o Excel resolver os meus problemas. Vou contar uma história de uma consultoria, tá? Tinha uma consultoria que era de Palo Alto, lá na Califórnia, chamava End-to-End Analytics. Eu conheço essa consultoria porque eu conversei com um dos ele era como um general manager lá da consultoria, era um brasileiro, e ele me explicou todo o processo, como funcionava essa consultoria. Era para supply planning, então dimensionamento de capacidade, processo de SNOP, dimensionamento de capacidade de produção, tudo relacionado a isso. Eles tocavam numa parte de pricing também, então precificação, como que você define o preço dos produtos, principalmente no varejo. Então tinha estas 2 áreas ali que eles trabalhavam. E como eles funcionavam? Eles entravam dentro da empresa, colocavam a mão na massa, era uma consultoria mão na massa, tinha um monte de gente lá dentro da consultoria que tinha capacidade de desenvolvimento, e eles desenvolviam as ferramentas com um front-end, com uma carinha de Excel, com um monte de coisa por trás, e eram ferramentas
que grandes empresas usavam para tomada de decisão no processo de planejamento. E funciona muito bem. Então, o ponto é muito mais como você estrutura isso e qual a mentalidade da empresa onde você está, tá? Ou a mentalidade, se no caso você é empresário, qual a sua mentalidade em relação a isso, para ver se você está olhando para os dados, para a estrutura certa, está disponibilizando os dados da forma correta e está dando, entre aspas, liberdade para o time conseguir estruturar as ferramentas ali da forma correta. Por que eu falo isso? Porque tem muita empresa que tem pessoas que desconhecem as dores ali do planejamento e vem uma decisão top-down, de cima para baixo, falando, use esse processo, use esta ferramenta. E não é a decisão ideal. Tá? Não é a decisão ideal. E o mundo mostra isso. Tá? Tem outro caso clássico. Todos aqui que estão aqui na live conhecem a Apple. A Apple, desde sempre desenvolveu os próprios softwares ali para fazer o controle do controle da fábrica. Se você olha na biografia do Steve Jobs, inclusive essa biografia está aqui atrás, é uma branquinha que está ali, conta exatamente isso. Ele queria... os desenvolvedores, tá, estavam no chão de fábrica desenvolvendo softwares para controlar todo o processo, toda a execução ali da montagem. Na época acho que era até o Mac, o iPhone não existia, né? Porque conta a história lá do começo. Então, você tem a capacidade de criar as próprias ferramentas. Tá? Isso não é um problema, acredite, tá? Não é um problema. E funciona muito bem desde que feito da forma correta. E, nossa, eu abri um parênteses gigantesco aqui para falar sobre isso. E eu estava falando sobre dia a dia, né? Como o dia a dia resolve. E eu falei que eu ia entrar nos detalhes do processo de importação, tá? Deixa eu ver que horas são aqui, que eu estou perdido no horário. Nossa, já é 8h12, já passou 42 minutos aqui. Eu vou entrar nos detalhes do processo de importação, porque eu falei do dimensionamento do volume e depois eu falo sobre balanceamento de produção, que está conectado com o processo de SNOP, e vou falar sobre detalhes aqui do balanceamento de produção. Mas eu falei do dimensionamento do volume de importação, que é crítico, como você faz isso, como você constrói essa inteligência. E aí, depois disso, tem todo o processo burocrático de importação. Você tem que ter um despachante aduaneiro para fazer o processo de importação. Você coloca o pedido, tem o processo de embarque, depois tem o desembaraço aduaneiro, enfim, tem todo o processo burocrático. Eu nunca fiz o processo burocrático em si, mas já fiz o processo de importação e a gente enviava todo o pacote ali de documentos para o despachante aduaneiro e aí ele preparava toda a documentação e estruturava tudo em relação à importação. E aí eu vou contar um caso aqui, tá? Porque eu lembrei desse caso hoje, quando eu estava respondendo a pergunta. Quem conhece aí o que é drawback? Drawback. Vamos ver se alguém responde aí nos comentários o que é drawback. Esperar um pouquinho. Já vou falar, tá? Se conhece, coloquem aí drawback. Drawback é o seguinte: se você tem algum insumo importado que você usa no seu produto, você dá entrada em uma solicitação para você ter isenção de impostos por estar utilizando algum material importado. E aí tem um grupo de materiais que você pode pedir esse tipo de isenção. Tá? E aí tem toda uma documentação, burocracia, enfim, uma confusão para você poder fazer isso, porque aí você faz um pedido de 2 anos e nesse pedido você já precisa ter ali exatamente qual o volume que você vai consumir, tá, de cada material que você importou. Então você tem que ter o dimensionamento de venda, fazer a projeção de venda e tal. E qual o caso que eu vou contar aqui? Eu peguei um processo de drawback no meio, tá? Já tinham criado, estruturado, e erraram grosseiramente na lista técnica dos materiais. E, multiplicaram por 10 ali o volume de importação. E tinha que pagar uma multa se você não consumisse todo o material que estava dentro da documentação do drawback. Enfim, uma confusão para resolver. Mas estudem o que é drawback, vocês vão entender o que eu estou falando. Só trouxe isso aqui porque se você for trabalhar, se você trabalha com importação, é fundamental que você conheça esse processo, porque você pode conseguir alguma redução de impostos através de um processo de drawback. Ok? Deixa eu pegar a pergunta do
Igor aqui, itens importados que oscilam na demanda, característica do negócio, como lidar, indústria da moda, por exemplo. Vamos lá, tá? Itens importados com oscilação de demanda é muito difícil lidar, tá? É muito difícil. E aí você vai ter que tomar a decisão de onde colocar a proteção ou qual custo você vai assumir como o custo ali da sua operação. Porque você pode, por exemplo, tomar a decisão de não antecipar a compra, e aí, consequentemente, você tomar o risco de faltar. Se for faltar, já tem que estar dentro do seu custo, que uma parte da sua importação ela vai acontecer via aérea. Tem empresas que fazem isso, e aí dentro do custo já tem um bloco ali que é via aérea para não faltar parte ali da grade de produtos, parte do portfólio, né? Moda tem grade, tem tamanho. É super complexo lidar com moda, produção nacional, tá? É muito complexo, talvez um dos negócios mais complexos. Agora, moda com produção, com importação, é 10 vezes mais complexo, tá? Não é trivial. Se for moda, produtos tipo que tem tamanho único, cinto, acho que só tem cinto, né? Carteira, essas coisas relacionadas à moda que tem tamanho único, é um pouco mais simples. Agora, moda com grade, com diversidade de tamanhos, extremamente complexo. Não é simples lidar com isso e você vai ter que tomar a decisão de onde você coloca a sua proteção. E um dos caminhos também é desenvolver um fornecedor nacional que ele vai cobrindo ali os buracos de grade, desde que esse fornecedor nacional ele ainda seja mais barato do que a importação via aérea. Tem que fazer conta para ver o que é melhor. Tá? Ou você pode tomar a decisão, vou dar um exemplo de quem trabalha com importação e toma essa decisão e dá risada em relação a isso, a Chili Beans. O próprio CEO da Chili Beans, que é o Caíto Maia, ele fala isso sem nenhum problema. Ele fala que ele ama quando falta produto. Tá? Então, os produtos são importados. Ele trabalha muito com óculos importados. E se faltou, faltou. Não tem problema nenhum. Se faltou é porque vendeu. Sabe? Essa é a cabeça dele. Então, ele não precisa sair correndo atrás para repor os produtos se teve alguma falta. Então, cuidado com onde você coloca a proteção. É isso que vai fazer diferença aí no seu processo de importação, tá, o Igor? Então, eu falei de importação, eu falei que eu ia falar sobre equilíbrio de produção, né, que era o outro assunto. E aqui, tá, eu vou dividir em 2 blocos. Tá? Primeiro, um equilíbrio de médio prazo, que passa pelo processo de IBP, SNOP, que eu já comentei, passa por esse bloco, tá? Esse equilíbrio aí mais de médio prazo. Então, como você faz o dimensionamento, onde você aloca a capacidade, como você aloca a capacidade, por que você aloca a capacidade de produção, como você usa o estoque como estratégia para otimizar a sua capacidade de produção. Então, tem essa parte, tá? Não é trivial fazer isso, principalmente quando você tem muitas linhas de produção, não é simples, muitas máquinas, muitas ferramentas, portfólio de produto grande, não é trivial, mas você precisa fazer isso da forma correta e não existe ferramenta de mercado que faça isso. Tá? Você vai ter que construir sua ferramenta, você tem que ter capacidade de análise, capacidade de cruzar os dados, fazer correlação, entender como tudo funciona, por isso que você não pode ficar preso a um MRP, não dá para ficar preso a um MRP. Hoje você consegue colocar todos esses dados e fazer uma análise fora. É isso que vai fazer a diferença quando você está fazendo balanceamento de linha de produção de médio prazo. Tá? Eu tenho esse primeiro bloco. Dentro desse bloco de médio prazo, você tem o dimensionamento do que existe de linha de produção, tá? Do que existe, as máquinas que você já tem, as ferramentas que você já tem. E você tem uma outra parte que é o que você vai ter de linha de produção nova também, que entra dentro desse bloco. Como você faz o dimensionamento, como vai entrar a demanda dessa linha de produção nova, de onde vem a demanda. Tá? Vou dar um exemplo aqui de uma empresa que eu estou apoiando. Tem uma linha de produção nova que vai chegar e a demanda dessa linha de produção ela já é clara. Tá? É uma demanda que ela vai substituir os itens de revenda. Então, o dimensionamento de capacidade daquela linha de produção já está feito.
Tá? E aí o balanceamento da operação como um todo já está feito. É uma internalização de itens de revenda. Eles compram alguns produtos de alguns fornecedores e vão passar a produzir isso internamente. Então já está dado, tá? Já está dado isso. E é claro que tem... aí muda toda a dinâmica interna, né? Se você compra de um fornecedor, você tem que trabalhar com mais estoque, com mais proteção. Se você for produzir, você consegue diminuir ali a sua proteção e você vai ter que ter estoque dos materiais. Então a dinâmica interna muda também com esse tipo de decisão. E eu falei de balanceamento ali de médio prazo. Só que lembra do que eu falei de... Eu vou voltar nos processos, tá? Não tenho como... eu vou conectar com o nome dos processos, porque o nome acho que faz... você não pode ter os processos aí na sua cabeça o tempo todo e trabalhar rígido em relação aos processos, mas o processo ajuda a entender que parte que eu estou falando. Então, tudo que eu falei agora de balanceamento de linha é muito mais o relacionado ao SNOP, mais de médio prazo. Tá? Quando você vai para o curto prazo, que é um processo de SNOI, é como você faz o balanceamento da linha no dia a dia. Tá? No dia a dia. E aí tem teoria sobre isso. No final das contas, tudo fala a mesma coisa. Tá? Então, você tem ali teoria das restrições, que eu compartilhei outro dia, A Meta, esse livro. Eu fortemente recomendo que todo planejador leia esse livro. Tá? É um romance que fala sobre a teoria das restrições. Teoria das restrições de forma simples, é você identificar o gargalo, as linhas de produção que estão mais críticas ali na produção, e você vai matando esses gargalos e aí a produção começa a fluir melhor. Tá? Inclusive tem um exemplo que, se eu não me engano, está nesse livro, de uma que fala muito bem o que é a teoria das restrições. Ele conta sobre alguns, acho que eram escoteiros que estavam fazendo uma trilha. E aí tinha um escoteiro ali no meio, que o nome dele era Herbie, era um menininho que ele era mais lento do que os demais. Aí tinha um líder ali dos escoteiros, e esse menino ele era mais lento do que os demais. E aí as pessoas iam caminhando ali na trilha, e a cada 20 minutos tinham que parar para esperar o Herbie. Aí caminhavam e tinham que parar. Aí o que o líder ali dos escoteiros fez? Ele falou, deixa eu pensar como que eu resolvo esse problema. Eu tenho que resolver a vida do Herbie. O que ele fez? Ele pegou e colocou o Herbie como o primeiro da fila. Então ele virou ali o controlador da velocidade. Tá? Como que eu faço o Herbie andar mais rápido? O que ele fez? Tirou a mochila, distribuiu o peso entre os outros e otimizou ali o gargalo. Então o Herbie era o gargalo do caminhar ali na trilha. E aí otimizou o gargalo, e aí claro que todos começaram a andar na mesma velocidade. Então, é esse o pensamento, esse é o olhar, a fila, exatamente a fila, Vitor. Esse olhar que você precisa ter para a sua produção. Tá? Como que você trata os gargalos? Isso passa pela teoria das restrições. E isso é muito... você tem tanto teoria das restrições de médio prazo, então dentro do processo de SNOP, você também precisa olhar a teoria das restrições de médio prazo e de curto prazo, porque a dinâmica de uma operação ela muda muito no curto prazo. Tá? É muito diferente. A demanda muda, varia, você tem ociosidade, aí você tem autoocupação. Muda muito a dinâmica no curto prazo. E aí você tem que ter capacidade para ir identificando esses problemas e ir otimizando a sua produção. Então, esse é o primeiro modelo, tá? A teoria das restrições. Você pode buscar outros. Se você vai nas técnicas japonesas ali de produção, tem várias coisas e tem uma chamada não sei nem se essa pronúncia é certa, mas é Heijunka. O que é isso? Tá? De forma bem simples. Você tem 3 produtos e você precisa produzir 1000 unidades de cada produto ao longo do mês. Tá? E cada produto toma 10 dias de produção. Ao invés de você produzir um lote de 1000 de um produto, um lote de 1000 do outro produto e um lote de 1000 do terceiro produto, você faz picado, você faz 100 unidades de cada por dia. Tá? Então você faz o seu dimensionamento de produção de outra forma. É isso o que fala essa metodologia japonesa. Fala para você picar ali a produção em pedacinhos, porque aí, consequentemente, você consegue absorver as variações de demanda, consegue acompanhar mais a demanda, consegue estar mais próximo, não precisa super estocar, não tem risco de falta. E olha como essa técnica japonesa conecta com o que eu falei 15 minutos atrás sobre acompanhar o dia a dia. Tá? Teoria das restrições é a mesma coisa, acompanhar o dia a dia. Então tem essas duas formas que você pode usar
tá? Para olhar para fazer o balanceamento de linha. No final das contas, é matemática. Tá? É você encontrar uma... Para tudo, tá? Para tudo. E você não consegue fazer o balanceamento de linha olhando só o curto prazo. Tudo está conectado. Tá? É difícil compreender isso, mas tudo está conectado o tempo todo. Tá? Tudo está conectado. A decisão que você está tomando hoje, que vai impactar o amanhã, só que o amanhã ele vai virar hoje, tá? E aí esse amanhã que virou hoje, ele vai ter os impactos ali no dia a dia, tá? No balanceamento das linhas de produção. Então está tudo conectado o tempo todo. E você precisa encontrar o seu modelo. Eu vou falar modelo matemático, vocês vão achar que é estatística, que é um monte de coisa maluca, mas não é isso. Como que você planilha tudo isso e vai olhando ali os gargalos, vai dimensionando, vai otimizando tudo isso. E tudo tem que estar conectado, tanto a sua decisão de longo prazo, como que você usa o estoque como estratégia para fazer isso funcionar direito. Por exemplo, o Heijunka, que eu falei que é uma técnica japonesa, você pode usar isso na sua produção, mas dá para usar em toda a produção? Tá? Não faz sentido você usar o Heijunka numa linha de produção que tem 15 horas de setup, 15 horas de troca. Não dá para você fazer isso. Então você precisa tomar cuidado. Mas é uma técnica que você consegue usar. E aí, o balanceamento de linha de produção você tem que estar equilibrando o tempo todo, tá? Constantemente. Enfim, falei bastante até aqui. Eu vou dar um tempo para vocês aí intercalar de maneira assertiva com a demanda. O Vitor comentou aqui. Vitor falou da fila e daqui a pouquinho fecha a live e eu quero ouvir de vocês aí uma palavra para a live de hoje. Resumam aí em uma palavra o que vocês acharam da live de hoje. Estou definitivamente voltando com as lives, definitivamente trazendo mais conteúdo aqui. É bom interagir com vocês. Eu estava focado na gravação das aulas do método, que eu liberei as vendas. E agora estou de volta aqui com as lives das 19h30. Coloquem aí uma palavra, quem começa, quem vai ser o primeiro a colocar uma palavra, ou a primeira a colocar uma palavra aí do que achou da live de hoje. Comentem, por favor. Ótima. O senhor falou. Bom. Que mais? Pressão, muito bom. Excelente, Moraes. Boa. Não, mas não é para... O objetivo da pergunta aqui no final não é só elogios, agregadora do Vitor, mas é para ver como que vocês se sentem depois disso. Tá? Porque o objetivo é que vocês, de alguma forma, tenham insights, ideias daqui para que vocês apliquem no dia a dia e resolvam os problemas de vocês. Então, tragam os problemas aqui. É super interessante quando vem algum assunto para discutir. É dificílimo você resumir aqui, tratar tudo em 1 hora de live, mas esse é o objetivo. Tá? Eu faço esse tipo de pergunta no final, não é para ter elogios, não é esse o objetivo. É para que vocês participem e para que vocês coloquem aí numa palavra o que vocês estão sentindo depois dessa live, depois do conteúdo. E eu vou falar mais algumas coisas aqui para fechar, mas é um tema extremamente... estes 3 assuntos, tá, são muito críticos porque se a empresa erra na compra ali de materiais importados, que é um ponto que eu estava falando, se erra nisso, tem problemas seríssimos. Que eu falei, o problema de custo, impacta a rentabilidade, desperdício de material, falta de material, enfim, vários problemas, e não é trivial lidar com isso. Tá? Esse é o primeiro ponto. E, como eu falei, de
todas as empresas que eu passei ou que eu ajudei, em todas tinha problema no planejamento de materiais importados. Em todas, tá? Literalmente todas. Não tinha uma análise inteligente ali no processo de importação. Então é extremamente crítico e se você faz esse processo direito, dependendo do porte da empresa, você consegue trazer milhões ali de resultado. Tá? Já dei um exemplo de um caso que material importado, a gente reduziu, eu e o time, né, a gente reduziu em 60 milhões de reais o estoque de um material importado só na mudança da forma de fazer o planejamento. Então, era um material importado que tinha 35 dias de estoque, a gente baixou para 7 dias de estoque, o estoque ficava oscilando ali entre 7 e 3 dias. E aí vocês imaginem o risco de trabalhar com um material importado que representava 70% do consumo de 8 fábricas com 7 dias de estoque. Era interessante, digamos, essa adrenalina de trabalhar com esse nível de estoque, mas funcionou super bem. E foram 60 milhões de reais ali retirados do estoque numa fase extremamente crítica de mercado. Tá? Extremamente crítica. Tá? Foi pré-crise na época do impeachment da Dilma. Então, crise brava, falta de capital para capital de giro, dificuldade para captar capital de giro e tinha que reduzir o estoque. A gente tirou 60 milhões de reais do estoque e mudou completamente a dinâmica da empresa. Material importado. Tá? Então, esse é um exemplo. Aí tem outros resultados que são possíveis quando você olha para material importado. Dimensionamento de capacidade, que é balanceamento de linha de produção, mesma coisa. Tem muita coisa que dá para entrar numa operação e olhar de uma forma diferente. Também sempre conto casos, né, práticos que aconteceram, mas um de balanceamento de linha de produção, já contei esse caso em live, tá? Mas é sempre interessante contar, linha de produção de fragrâncias. Tá? É uma produção feita em batelada. Tá? Você consegue produzir muito volume no mesmo tempo de produção. É o mesmo tempo de produção para você produzir 100 quilos ou produzir 5 toneladas. Então, se você subutiliza os equipamentos que têm maior volume de produção, maior capacidade de produção, isso é muito ruim para a operação. E por que você subutiliza? Porque falta material. Você não tem material suficiente para produzir um volume maior de produção. E aí, se você consegue superutilizar os equipamentos que têm mais capacidade de produção, você mudou completamente a dinâmica da produção. Você rebalanceou toda a operação. E aí a consequência disso é que você consegue fazer muito mais volume de produção. E esse caso, curiosamente, ele estava relacionado com materiais importados. Era a falta de material importado que não permitia que o equipamento com maior capacidade fosse utilizado na sua capacidade máxima, tá? No seu limite máximo. Então, balanceamento de linha de produção, outro ponto extremamente crítico. E contar mais um caso aqui de uma empresa que fez o balanceamento errado e investiu muito dinheiro em muitas máquinas e as máquinas ficavam ociosas. Muitas máquinas mesmo, tá? Não estou falando de pouca máquina, não. É muita máquina mesmo. Uma operação que tinha quase 100 injetoras, tá? Em uma das fábricas, quase 100 injetoras. E destas 100 injetoras, 45 ficavam ociosas. Tá? 40, 45, dependendo do período ali do mês, tinha esse nível de ociosidade porque erraram ali no dimensionamento de capacidade. Então, isso faz parte do balanceamento de produção. Tá? Tudo isso. Tá? Tudo isso. Isso eu estou falando na parte de compra. Falei do primeiro exemplo de produção ali embatelada de fragrâncias, isso é na parte do dia a dia. E no primeiro, que é dimensionamento de capacidade mais de médio prazo. Então, faça conta, construa suas análises. Tá? Eu tenho certeza de que você consegue tirar muito resultado de onde você trabalha ou entregar muito resultado em alguma oportunidade nova que você está buscando. Ok? Era isso, gente. Bom domingo para vocês. Ótima noite, ótimo fim de noite. Muito obrigado por acompanharem a live. Estou de volta. Provavelmente, não vou dar certeza, mas provavelmente amanhã tem live de novo. Um abraço para vocês e ótimo domingo aí. Até mais. Tchau, tchau.